Começando mais um podcast com negócios, um podcast sobre negócios, inovação, gestão, liderança e falando sobre liderança, e aí eu já peguei a palavra, já até entreguei o tema desse podcast, liderança transformadora. Quando a gente fala em liderança transformadora, a gente pensa em várias coisas, e aí eu tive que convidar aqui o time da Tex, eu tive que convidar aqui os meus parceiros, meus amigos de negócios, de business, de caminhada, jornada nessa questão da liderança transformadora, que também começa pela educação, começa pelo ensino e começa principalmente pela capacitação, né? Para ser um bom líder, automaticamente eu preciso ser primeiro tenho que tratar da minha pessoa, cuidar de mim para poder cuidar do próximo ou do meu liderado. E aí também trouxe e convidei aqui a minha amiga Sabrina para falar sobre liderança também no segmento público, na área pública, e trouxe o meu professor Tadeu junto com o meu professor Gustavo para falar o que a gente pode falar sobre educação, sobre liderança transformadora, pegando isso tudo e transformando numa empresa chamada Tex Educação. Então vou apresentar aqui, fazer a abertura e encerrando a abertura a gente já volta, e aí eu já volto falando sobre o tema de hoje, falando especialmente para você que quer saber sobre liderança transformadora. Voltando, o Tadeu tá aqui, o que aconteceu? Nós fizemos uma abertura aqui, e aí tem que fazer a vinheta de abertura, já fizemos a vinheta de abertura, e aí já começando falando sobre liderança. Aliás, antes de começar a falar, eu tenho que seguir aqui o roteiro, gente. Eu preciso agradecer os patrocinadores do nosso podcast com negócio. Esse podcast, ele só existe por conta do Shopping Bosque dos IPs, que está conosco há muito tempo nessa caminhada do Café com Negócios, a Expertise em Investimentos, TOTUS, Sistema Fê Comércio, Sebrae, Funditur, Cetesc, Governo do Mato Grosso do Sul, Construtora Saraiva de Resende, Casa das Cores, o mundo das cores do Mato Grosso do Sul. Nós temos como escritório, representando aqui a área da advocacia, Resine Marcon Advogados Associados. Para você que quer economizar na sua energia, tem a F Solar com assinatura, a sua energia elétrica por assinatura. Office Formato, que é responsável por os escritórios mais bonitos e de maior sucesso do nosso estado, e o Promenade Hotelaria, representando aqui o bonito All Suites, que é também patrocinador do nosso do patrocinador do nosso podcast com o negócio. Eu falei que eu ia errar hoje. E com isso eu quero também agradecer. E finalizando os parceiros, quem cuida da nossa bebida aqui, a Bizzy, água de coco. Quem cuida da nossa alimentação, Tomás Lanches. A esfirra do Tomás está aqui presente em todas as gravações. O Tomás falou assim, Dijan, eu não sei se é patrocinador. É patrocinador, enfim, eu já avisei para ele que ele é patrocinador, então ele tem que mandar esfirra agora sempre. Dançou, mandou lá no começo e agora tá vindo todos os dias. E eu quero agradecer ao Talk Podcasts Inteligente, a Casa dos Podcasts e a Agência Resultado, que cuida de todo o marketing, passando pela assessoria de imprensa da minha assessora de imprensa, Bia, que briga comigo. Ela disse que ela tem uma árdua tarefa de cuidar da minha agenda. Você tá vendo como é que... Você vê que liderança transformadora, você vê como é que tá essa liderança aqui, né? Já começou bem. Para fazer a apresentação, eu queria começar pelas damas. Quero começar o nosso podcast por você, Sabrina. Seja bem-vinda. Queria que você falasse um pouco da sua história e vamos falar de liderança depois. Primeiro, só uma apresentação. Olá a todos, é um prazer estar aqui pelo convite. Me sinto muito feliz de estar nessa mesa aqui com feras aqui da liderança, né? Dijan, foi muito legal ter te conhecido. Professora de liderança. Não, mas eu vou fazer igual você, assim, eu já sou estagiária. Sou eu, não pega minha vaga. Enfim, mas é muito feliz de estar aqui com esse convite, nesse podcast, e contar um pouquinho da minha história dentro do serviço público. Já são 16 anos, né? Começou com o quê? Com 14? Obrigada, amigo. Né? Não. Já começou muito nova lá, era estagiária. Não, pior que foi. É interessante, foi uma carreira, né, que eu galguei, e certamente buscar essa liderança, né, fazer um pouquinho a mais sem ninguém te pedir, né, tá atento aos detalhes, tá disponível, ser proativo. Mas quem é a Sabrina? Tá, daqui a pouco a gente fala de liderança. Quem é a Sabrina? A Sabrina, mãe, esposa sou mãe de gêmeos, também? Mãe de adolescente, amo a minha vida, assim, faço várias coisas além do meu trabalho, né? Eu acredito que a gente tem que ter satisfação na nossa família, no nosso lar, corro,
toco. No segmento público, você está onde hoje? Eu estou como diretora de Planejamento e Gestão Estratégica lá no Ministério Público, estadual. Ou seja, liderança diária. Total. A gente tem até um projeto lá chamado Laboratório de Liderança, que a gente já rodou o estado, levando esses palestras também aí fora do Sim, estou palestrando, dei uma pivotada lá no meu Instagram. Agora eu falo sobre liderança, falo sobre inteligência emocional. E aonde entra a Tex nesse assunto? Então, educação é tudo, né? E a gente se conectou. É a base. Sim, a gente se conectou e esse projeto tá muito lindo. Não sei se a gente vai falar agora no final, mas educação com certeza é a base. Obrigada. Eu que agradeço você aqui, Sabrina Baes. Esposa e casada com meu amigo Samu, né? Samuel, pra quem não conhece, Samuel. Só fala o nome das crianças, dos bebês. É o Arthurzinho, a B, que são gêmeos, né, de 5 anos, e a Carol, de 19. E também, eu não sei como é que fala, mas também é sim, eu tenho orquidário, eu sou orquidófila. E tenho horta orquidófila. Tenho orquidário. Mas enfim, o podcast com o negócio também é educativo, é cultural, então nós estamos aprendendo mais. Não, e é legal pra mulher, né? Além de ser mãe... Você deu a mão, fica com a mão aqui comigo. A mão tá gelada aqui, eu tô com medo aqui. Além de ser mãe, além de ser servidora pública, além de ter projetos na educação fora do trabalho, você poder fazer as coisas que você gosta, cuidar de você, né? Eu acho que quando a mulher consegue fazer as coisas com que ela se sinta melhor, a família fica melhor, a casa, o trabalho, e é isso que eu tenho vivido. Faz parte da nesses anos, isso. Eu quero falar agora com o meu amigo Gustavo. O Gustavo, como é que eu posso dizer que ele vai se apresentar, mas eu vou falar, talvez seja, esse dia eu tava pensando, né, como que o Gustavo deve ser, né, como é que ele é, eu fiquei pensando, tipo assim, na figura do mago. Então, quando você pensar em marketing digital, eu vou apresentar para você, aliás, ele vai se apresentar agora, no meu entendimento, um mago do mercado digital nosso, chamado Gustavo, o Mago. Seja bem-vindo, Gustavo, ao podcast Com Negócios, meu amigo. Muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui contribuindo com vocês. E meu nome é Gustavo Tadeu, eu comecei a empreender... O Mago, isso, do digital. Eu comecei a empreender em 2014, logo após eu sair do quartel, eu decidi abrir uma loja de roupas, e a partir dali eu comecei a buscar o que eu... Não, mas por que loja de roupas, Gustavo? Eu sempre trabalhei com vendas, desde moleque, né? Eu lembro que... Ou seja, nunca ficou quieto, né? A gente sempre se mexe, né? Fica aquele negócio, preciso fazer alguma coisa. Os meus pais, eles tinham loja aqui no Camelódromo de Campo Grande. E eu lembro quando eu era criança... Você respirava esse ar, né? Do empreendedorismo. Total. Eu lembro que eu chegava nas lojas e... Principalmente na época de Natal, eu vi um cliente, assim, chegando em alguma loja e ele... tem um pisca-pisca? Não tem pisca-pisca. E eu ouvia aquilo... Eu ia lá na loja da minha mãe e falava, mãe, vou trazer uma pessoa aqui. Eu levava a pessoa lá para comprar com minha mãe. Então, desde criança eu já estava nesse meio, né, de vendas. E foi uma coisa assim que... Falar mais perto do microfone, tá? Isso, falar mais perto. Aqui assim, pode ouvir, tá? Fica tranquilo. Fica tranquilo. Beleza. Tá. Então, desde criança eu fui desenvolvendo essa área e foi uma coisa que, ao longo do tempo, assim, eu fui me apaixonando. Quando eu comecei a empreender mesmo de fato, né, em 2014... Eu abri minha primeira loja de roupas lá, inclusive no próprio Camelódromo. Pode falar a idade, Gustavo? Você tá com o quê? Você tá com 23? 22. Não, eu tô com 29. 29, já tá 29, velho. Já tá chegando nos 30. Né? Mas na época eu tinha 19 anos, mais ou menos. Mas então, já o olhar totalmente comercial, né? Totalmente. Eu creio que empreender é liberdade. É você investir não só em você, mas nas pessoas também. Então foi isso que eu visualizei lá atrás. Desde o início. Desde o início. E depois disso nunca mais... Mas o marketing digital chegou quando? 2019. Tá. Em 2019 meu irmão me convidou para fazer uma coisa diferente, né? Que a gente não estava acostumado. Muito fora da caixinha. E você estava fazendo o que na época? Eu tava com as lojas ainda. Eu tinha 3 lojas no Camelódromo. Aí 3 lojas e aí começou a fazer... Paralelo, aceitou o convite do seu irmão. Sim, foi isso. Né? Você não abriu mão das lojas a princípio. Mas ainda tem as lojas? O ano passado eu vendi tudo. Entendi. Mas até então eu fiquei com as lojas, né? Porque... São 10 anos com as lojas desde o primeiro trabalho. 10 anos. Eu consegui fazer um formato de eu não depender de estar na loja ali fisicamente para conseguir tocar as lojas. Então eu tava já empreendendo no digital junto com meu irmão desde 2019, porém eu continuei tocando as lojas sem
dedicar ali 100% da minha energia. Eu consegui fazer um formato que os meus colaboradores conseguiam tocar por conta ali. Com tranquilidade. Isso, com tranquilidade. Então, daquela loja, da loja número 1 dos seus pais, você não só entendeu, compreendeu isso e aí abriu 3 lojas só para você depois. Sim. Né? No início... Ou seja, nasceu daí. Foi daí, isso. Em 2014... Quando eu comecei em sociedade. Sim. E depois de alguns meses, depois de mais ou menos 6 meses, a gente decidiu separar e cada um tocar a sua. Você comprou a cota, você pegou, deixa eu ficar aqui sozinho que eu prefiro eu sozinho. Não, mais ou menos, mas na verdade a gente acabou que quando a gente iniciou, né, era eu e meu ex-cunhado na época, depois de uns 6 meses mais ou menos a gente já tava com 2 lojas e aí ficou uma pra cada, entendeu? E é cunhado também, né? Daí você fala, cunhado, eu troco o seu, eu troco o meu. Foi basicamente isso. Nada, não tem nada, como é que fala, de briga na história, mas toca você que eu toco daqui, nós vamos seguindo. Exato. Hoje, empreendedor de marketing digital, Gustavo Mago. Só marketing digital, então. Mago do tráfico. Hoje sim. Se eu falar mago do tráfico aí... Não, tráfico digital. Eu não queria falar isso, mas Sabrina falou, então. Ela é do Ministério Público, tráfico digital, tráfico digital. Né, mas hoje todo mundo entende, tá tudo certo. Mas na nossa época aí tem lá outras coisas. Sim. E agora eu quero falar com o meu professor também, meu professor Tadeu Silva, empreendedor, empresário apaixonado por desenvolver soluções. E aí soluções de um modo, como é que eu posso dizer assim, de um modo amplo da palavra mesmo. Tadeu, seja bem-vindo ao podcast Com Negócios, meu professor. Gratidão, Jean, pelo convite. É um prazer sempre poder contribuir e trazer um pouquinho da nossa experiência, do nosso campo de batalha para pessoas, para empresários, para empreendedores, né? Nem tudo foram flores nesse início, né, Tadeu? Como olhando lá para trás, eu quero saber lá do começo, da onde você começou, qual foi a trajetória até hoje a ser empresário de verdade no segmento do marketing digital, no segmento do empreendedorismo. Como é que foi o começo? Nem tudo foi, nem tudo será, né? Isso nunca deixa de acontecer. Você não fala para não desanimar. É verdade. Eu comecei, como meu irmão falou também, na área de comércio, né? Meus pais sempre foram empreendedores desde muito cedo. Então, desde os 5 anos já trabalhava com vendas. Eu tinha uma barraquinha, eu lembro até hoje que é algo que ficou muito impactante para mim, que meu pai tinha uma barraca ali na Barão. Tinha aquele pessoal que era camelô ali na Barão, você deve se recordar. Não é da minha época, eu vi isso em livros, de alguma coisa, da internet. Uhum. E nós tínhamos todo aquele desafio de todos os dias montar e desmontar aquelas barracas. Era chuva, era sol. Nossa. Eu lembro que meu pai pegou, acho que eu tinha uns 4, 5 anos de idade, ele montou uma barraquinha pequenininha com um caixotezinho do lado dele, colocou uns óculos e ali foi meu primeiro contato com vendas, com pessoas para comercializar. Mas ele já estava te ensinando, então, já estava me ensinando, né? Esse é o caminho. Para alguns, já estava me escravizando, né? Para alguns, né? Mas para mim, a lembrança que eu tenho é que foi ali que startou em mim a paixão de empreender, de negociar, de se comunicar com as pessoas, né? Que inclusive foi um dos meus grandes desafios, comunicação. E fazer o seu próprio dinheiro, né? Porque isso tem uma conquista, né, gente? Quando a gente fala nisso, pegando o gancho aqui, só interrompendo o Tadeu, você tá ali, a responsabilidade, naquela idade, a responsabilidade de ter a própria banca, voltando, né, ao tamanho que você era, aquilo era gigante, né? Era. Senhora, e aí você fez a primeira venda, então deve ter sido maravilhoso, né? Sim. A conquista. E isso foi com 4, 5 anos. Com 10 anos de idade, eu já tomava conta de uma banca sozinha mesmo, lá dentro do camelódromo. Já no camelódromo que a gente tem hoje, né? Que já não era mais na rua, era um centro comercial. Aí já era chique, né? Já era chique, né? E era uma responsabilidade ali. E eu fazia não porque eles tinham uma necessidade de eu estar lá, mas porque eu era apaixonado mesmo de estar lá. Eu me lembro, assim, claramente... Tá na veia dessa família esse negócio, né, Sabrina? Mas eu me lembro claramente das pessoas que... Quando eu coloco aqui que eu sou apaixonado por desenvolver soluções, é porque eu sou apaixonado de tornar as pessoas realizadas naquilo que elas estão buscando. Então, eu lembro que teve um caso de um videogame que um pai queria comprar um videogame para um filho e não conseguia. E eu fiz de tudo, ligava pro meu pai para arrumar desconto, para conseguir dar para aquela pessoa o que ela estava precisando, né? Então, isso fica muito claro. E eu lembro que os feedbacks que minha mãe tinha, ela me contava, nossa, tem gente que vem na banca querendo ser atendido por você. Quando eu não estava lá, né? Eu ficava lá meio período. Então, assim, eu fui desenvolvendo essa paixão. Passei pelo funcionalismo público também, fiquei 10 anos. Só um pouquinho, na banca, e esse olhar seu, não era só o financeiro, né? Não era só o ganho, né? Eu tinha 10 anos. Era satisfação. Não, mas satisfação. Você estava preocupado em realizar o sonho do próximo, né? Isso, exato. Então, isso já tinha propósito. Dinheiro, né? Já tinha propósito. Já era um propósito, que eu não sabia. Tô pegando aí um insight para entrar no propósito, porque faz parte da liderança, total, né? O olhar do todo. O olhar do todo, propósito. E você
com 5, com 10 anos, você não tá pensando em dinheiro. Eu não tava pensando em dinheiro. Mas eu achava fantástico. Primeiro, eu tinha um desafio porque eu era uma criança muito tímida, né? Então, eu tinha medo de falar mesmo. Só que, quando eu tava ali, eu me sentia como se eu estivesse num ambiente que eu tinha controle, né? E assim, eu conseguia conversar. E vender não é fácil, né? É essencial, mas não é fácil. Vender não é fácil. Dijan, você falou um negócio que é interessante. Palco. Todos nós precisamos de um palco. E naquela época, o meu palco era ali. Sim. Era dentro de uma banquinha no camelódromo. Tá claro. Entendeu? Enfim, daí eu desenvolvi minha paixão de... O que incomoda muita gente, né? Ir por uma banca, vender, falar com as pessoas, oferecer pra você era natural. Era natural. Aliás, é natural. Pra todos nós É que a gente tira o natural e bota um bichinho na frente, que é o medo ali de errar, de falhar. Mas é que às vezes eu não tenho esse veio, né? Porque você nasceu respirando isso. Você, Gustavo, sim. Enfim, a família respira isso. Então, aquilo que pra muita gente é sair da zona de conforto, né? Ir pra trás de um balcão, pra você nasceu atrás do balcão, né? Então, assim... Isso é verdade. Eu tô em casa, né? Deixa que eu toco. Aliás, é lá que você talvez se realizava mais no seu dia na época. Mas aí veio o público também. Aí você foi pro segmento público. Na verdade eu comecei a empreender. Entrei na faculdade, aí decidi criar meu próprio negócio. Comecei a empreender, eu tinha ali uns 20 anos mais ou menos. O que era o próprio negócio? Eu tinha um negócio de tecnologia. Desenvolvia site, blogs, enfim. Isso foi quando, Tadeu? Isso foi em 2017, mais ou menos. 2017. E eu fiquei mais ou menos... Foi esse Não, perdão, 2007. Bom. 2017 eu tô muito velho. Eu falei, comecei a empreender. 2007, então eu criei ali meu... Não tinha nem internet. A internet nem funcionava tanto, né? Assim, exato, funcionava tinha todo direito, um desafio. Todo desafio, Todo um desafio, exato. E enfim... Comecei a empreender ali, criei um negócio, foi bem na época daqueles sites, área urbana, peixe urbano, você lembra? Acabei de falar, compra coletiva. Falei esses dias sobre cupom, no seu Groupon, compra coletiva, morreu esse negócio. Né? Eu tinha um site aqui em Campo Grande, que se chamava Jacaré Online, jacareonline.com.br. Era eu e um amigo meu que era sócio, e a gente desenvolvia esse site de compra coletiva aqui em Campo Grande, e enfim... Foi empreendendo. Começamos a empreender. Aí recebi uma proposta para ir para o Ministério Público. Na verdade, eu entrei no Ministério Público através de um estágio que eu precisava, mas recebi uma proposta para seguir carreira lá dentro, só que em contrapartida eu tinha que parar de empreender. Abrir mão de tudo. Aí foi uma decisão que eu tomei. Fiquei 10 anos no Ministério Público. E o bichinho do empreendedorismo incomodando. Aprendi muito, me desenvolvi muito no Ministério Público, né, na minha área de formação, que sou cientista da computação, né, tecnologia da informação. E quando foi em 2019... o bichinho começou a incomodar, né? Alguns desconfortos vieram para fazer eu olhar para esse bichinho e eu voltei a olhar para esse mercado de empreendedorismo. Então, de 2019 para 2020, juntamente com meu irmão, convidei ele para ser meu sócio, a gente começou a empreender. Um convite, a partir de amanhã você vai fazer isso comigo, não sei o que, o convite, imagina o jeito que deve ter sido. Né? Então, amanhã a gente tem um desafio novo, é esse. Mas, então, nós vamos junto. Depois, no caminho, nós vamos entendendo. É isso aí. E hoje a gente tem algumas empresas que atuam no setor de educação, né? Então a gente trabalha com educação online dos mais diversos nichos, desde empresários, a pessoas que querem começar a empreender, a pessoas que querem destravar uma mentalidade para se posicionar, para posicionar um produto, um serviço, para colocar a sua mensagem para outras pessoas, porque, como eu disse, todos nós precisamos de um palco e todos nós temos uma mensagem que a gente precisa entregar e compartilhar com as pessoas, né? Então a gente vem desenvolvendo isso. Isso é a nossa missão, né? Hoje eu costumo dizer que os negócios, eles são apenas uma fonte para eu cumprir, um meio para eu cumprir o meu propósito, que são pessoas, né? Em resumo, é isso. Chegamos na Tex Educação, então. E aí, falando sobre Tex Educação, a Tex Educação agora nós estamos falando já de uma empresa que tem um propósito de levar a educação, de levar principalmente empreendedorismo, transformação na vida das pessoas. E o primeiro tema que nós vamos falar hoje, o tema de hoje é sobre liderança transformadora. Sabrina, minha professora, o que é liderança transformadora para você? Esse tema é muito interessante, Dijan. Em várias palestras que eu estou, quando você pergunta, mesmo que tenham gestores, pessoas que tenham crachás de cargos de liderança, e você pede para as pessoas levantarem a mão, quem se considera líder aqui, levanta a mão. A galera não levanta a mão. Aquela mãozinha assim, né? Não, nem levantam a mão. Então é um tema realmente assim que as pessoas não se sentem naquele papel. Por que é tão constrangedor você falar que é líder? Pois
às vezes, talvez as habilidades, as competências que a gente escuta falar que são necessárias, a pessoa não se coloca naquele cenário. Você briga para chegar, cenário. Você briga para chegar naquela posição, Gustavo. Chego e aí eu não consigo me reconhecer, eu tenho medo. O que é para você? Como é que você enxerga isso? Eu acho que é o medo do desconhecido, né? Você tá fora da sua zona de conforto ali, de repente. Não, tudo bem. Isso pra eu quanto líder, mas eu falar que eu sou líder, né? Parece que as pessoas têm vergonha de ser líder, talvez. Eu não quero falar que eu sou chefe, eu não quero falar que eu sou líder. Talvez... Passa por isso? Eu acho que sim. Né? Tipo assim, eu não vou chamar muita atenção. Por isso que eu falo que eu sou estagiário, para não chamar muita atenção. Né? Se você pegar algum dos conceitos da liderança, né, e você verificar que o líder é aquele que traz pessoas, que não seguidores, mas que leva, que conseguem conduzir pessoas para um objetivo comum. Às vezes você pensa, mas será que eu impacto alguém? Será que as pessoas concordam com o que eu falo? Será que eu consigo trazer seguidores? As pessoas acho que têm esse medo, né? Essa dúvida, né? Não sei, o que você acha? E aí, Tadeu? O que você acha? Eu acredito que as pessoas muitas das vezes têm medo de se posicionar como líder. Por quê? Porque, primeiro, ela tem medo da responsabilidade que um líder tem. Da carga. Da carga que ela vai receber, né? Porque, querendo ou não, uma vez que você se posiciona, as pessoas te veem como líder, elas esperam algo de você. E aí, como a Sabrina pontuou, às vezes você não se sente capacitado com as habilidades necessárias para um líder. Mas o segundo ponto é o medo de falhar mesmo. O medo de você errar. O medo de você não dar conta, sabe? Que são as famosas mas aí você tocou crenças, num ponto, né? limitantes. Aí você tocou num ponto espetacular, que é a questão do medo de falhar. A falha só erra, acabando. Estávamos gravando outro podcast agora, antes desse podcast, antes de falar de liderança transformadora, eu usei uma frase aqui que eu uso sempre: só erra quem faz. Exato. Não tem como não errar, né? Eu não errei. Então você não fez nada, porque não tem um manual para ser líder, né? Tá aqui o manualzinho, eu posso ter um caminho, vários processos, mas nesse caminho é uma jornada de erros e acertos, né? É bem isso, Tadeu. E até o processo para você evoluir, se desenvolver, a falha, o erro, faz parte desse processo. E se você aprende, você não erra, né? Porque se você tem dois caminhos, né? Se você conseguiu aprender com aquilo, é um aprendizado. Então eu vou falar outra frase aqui que eu gosto de usar sempre. Olha só, esses dias na minha sala lá estava escrito, é o seguinte: o tropeço só é tropeço quando não é na mesma pedra. Ok, isso. Não errar nas mesmas coisas. Eu vou falar pra você uma vez. Vem cá, cabeça de minhoca. É o seguinte, isso aqui não pode ser feito desse jeito, assim, assado. Perfeito? Corrigir, não tem problema nenhum errar. O problema é quando o erro se repete. Isso aí. Então, aí eu já deixo, aí eu, quanto líder, tenho que chegar e consertar o processo. Ou o processo está errado, ou a pessoa está eu preciso ajudar a pessoa, ela evoluir para o processo, ou então trocar ela da área dela, porque às vezes ela não está confortável naquilo, né? Mas eu, quanto líder, não posso deixar o erro acontecer repetidamente sem que eu atue, né? E aí já vai entrando na questão dos processos, já estamos entrando na questão dos processos, que já misturamos todas as conversas. Voltando para a liderança transformadora. Gustavo, por que é tão desafiador ser líder? Eu acredito que é desafiador porque você precisa extrair o melhor da pessoa. Enquanto você... De qual pessoa? Você tá falando da sua pessoa ou do próximo? Dos dois, né? Dos dois, eu também acho. Dos dois. Primeiro da gente, né? Eu tenho uma lembrança muito forte, até mesmo em relação ao Tadeu, meu irmão, de um dia que eu fui palestrar. Eu ia falar sobre gestão de tráfego pago. Um assunto que você domina. Isso. Tranquilo. Exato. E acho que foi a primeira palestra que eu dei, acho que foi em 2020, né, Tadeu? Rapaz, eu tava muito nervoso. Né? Quem não, né, Gustavo? Porra. Muito nervoso e acho que eram umas 150 pessoas, mais ou menos. E aí eu tava quieto, assim, eu lembro até hoje que ele chegou em mim e falou: cara, o que tá acontecendo? O que foi, velho? Aí eu falei, cara, eu tô nervoso, eu acho que não vai dar certo. Não vai rolar. E aí ele, como líder, ele sempre foi um ótimo líder, um bom líder. E ele falou assim: cara, por que você tá preocupado? Se juntar o conhecimento de todo mundo que tá naquele auditório, não dá o conhecimento que você tem hoje. Ele quis, né, eu acho que elevar ali minha moral, né? E ficou aquilo gravado dentro de mim. Eu falei, cara, realmente, as pessoas que estão aqui, o público
naquele contexto em específico. Estavam lá para aprender. Estavam lá para aprender e a galera era, tipo, muito leigo no assunto mesmo, né? Sim. E aí eu subi ali os primeiros... Mas não é uma questão de arrogância. Não, só jamais. Você que você tinha um conteúdo suficiente para estar ali naquela posição. A gente conhecia o público, né? Não é menosprezando o público. Sim. Mas na experiência que ele tinha que ele ia palestrar sobre tráfego pago, que ele já tinha vivido experiência, investido e tido resultado, a galera que estava para aprender justamente isso. A 99% nunca nem sabia o que era tráfego. Então sim. Não é uma questão de se sentir mais importante, mas de te empoderar para que você estava no lugar certo na hora certa. Exatamente. E uma lição de liderança. Exato. Isso foi para mim foi. Mas uma das naquele lições, momento. É isso, perfeito, Gustavo. Acho que isso, uma das lições básicas do líder é fazer você acreditar em você mesmo até quando você não acredita, né? Exato. A gente tem vários liderados que têm potencial, né? Que podem sair da zona de conforto, sair da onde estão, né? E podem explodir para o mundo. E a gente precisa estar ali junto. Então, talvez esses líderes chegam próximo da gente para conduzir a gente para o próximo estágio, né, Sabrina? Acredito que sim. Com certeza. E sabe o que é mais interessante, Jean? Que às vezes, eu acho que da mesa... Ela gosta de falar. Da mesa eu sou a única que não empreende ainda, tal. Mas às vezes a pessoa esquece que não vem o CNPJ primeiro, é o CPF. Né? E eu acho que a o coração. Então, talvez as pessoas eles têm medo de assumir aquela liderança justamente porque a pessoa não tá bem. Não tá resolvido. Ela não sabe quem ela é, né? Tem todo aquele processo, aquela jornada que a Tex vai aqui, né, mostrar para as pessoas. Então, eu acho que é isso, assim, trazer essa consciência de que o líder, antes do líder liderar um time, ele tem que liderar a si, né? Liderar a sua vida, né? Primeiro passo. Acho que esse é o processo. Meu professor Tadeu, o que é Tex Educação, então? Vamos falar da Tex agora. Como que nasce a Tex? Eu sempre falo que eu gosto de me unir a pessoas que têm habilidades que nós podemos multiplicar para criar soluções. E a Tex, ela nasce de pessoas que têm habilidades para multiplicar resultados para empresários, para empreendedores, para pessoas que querem se transformar em líderes, se desenvolver como líderes, liderar empresas, pessoas e principalmente, né, não só liderar empresas e pessoas, mas com propósito, como você bem colocou no começo, né? Então a Tex, dentro da Tex a gente tem treinamentos que a gente fala de excelência, né? Tex é treinamento de excelência para que você possa se desenvolver como líder, se desenvolver como pessoa também, como vocês bem pontuaram. Para você desenvolver a liderança não é só através das pessoas, é você se desenvolver como líder. Começa o processo por você liderando a sua própria vida, né? E a partir daí você pode liderar outras pessoas. Então a Tex é um grupo que você pode se desenvolver, tem vários cursos, mentorias, acompanhamento para você destravar a sua empresa, acelerar os seus resultados e você sempre vai errar, óbvio, né? O nosso processo de desenvolvimento, a gente vai passar por erros. Mas eu costumo dizer, é muito melhor você errar ou você aprender com quem já errou para você não precisar errar. Então é a gente trazer estudos de casos que você pode aprender com isso para você não precisar errar, para você não passar pela dor, né? Porque muitas das vezes você passar por essa dor tá te impedindo, tá te gerando crenças limitantes, tá travando as pessoas do seu negócio e você tá deixando de cumprir um propósito, que é impactar milhares e milhares de pessoas através da sua empresa. Então, a Tex ela é feita de pessoas comuns, como qualquer um que está empreendendo, que já passaram por grandes desafios, são pessoas que são empresárias, que têm um propósito e quer multiplicar os resultados que a gente já teve com outros empresários. E aí, partindo desse princípio, né, a Tex está trazendo agora uma série de capacitações, uma série de cursos, uma série de conhecimento, começando pelo Liderança Transformadora, começando pelo primeiro workshop que vai ser dia 25 de março, é isso, né, Tadeu? Dia 25 de março, às 20 horas, no horário Brasília. Horário Brasília. E aí eu tenho o prazer de ser o primeiro professor da Tex a falar sobre o primeiro como é que eu posso falar? É curso, Gustavo, que eu falo? O primeiro evento, né? E a primeira mentoria. O primeiro evento, a primeira mentoria da Tex com liderança transformadora. E por isso que eu fiz questão de estarem esses meus convidados hoje aqui no podcast Com Negócios, para a gente falar sobre a importância, como isso pode mudar a vida do empresário, né? Porque todos nós aqui, em alguns momentos, aliás, em alguns não, acho que quase todos os momentos, precisamos de referências e precisamos de ajuda, né? E o líder, automaticamente, ele vive uma solidão, né? Porque a liderança, ela é solidão, né? Ela é você ter que tomar decisões sozinhos todos os dias, né?
E ela não precisa ser assim. Eu posso buscar ajuda, posso buscar conhecimento para facilitar essa jornada, né, Sabrina? Com certeza. A mentoria traz essa aceleração do tempo, né? Quando você fala, nós vamos comendo, tá? Vamos. A mentoria traz esse acelerar, né? Uma pessoa que já esteve, por exemplo, você. A tua jornada é muito bonita, Djan, de tudo que você construiu. Então, o teu know-how, né? O teu conhecimento e poder colocar isso compartilhar isso num curso objetivo, onde a pessoa vai sentar lá e vai aprender. Eu diria assim, eu gosto muito do Instagram. Eu gosto muito do desenvolvimento pessoal. Então, eu sigo muitas pessoas aí no Brasil todo. E é muito legal a gente saber que no nosso estado está nascendo um movimento que é tão bom quanto esses movimentos nacionais, entendeu? Então, não fica nada para trás. Então, se liguem aí que vai vir coisa muito boa aí com esse movimento da Tex. Eu diria até, se liguem aí, porque o movimento Tex já começou. Está em movimento, né? Então já está acontecendo, né? @Tex Educa no Instagram. Isso que eu ia falar, só pra gente chamar a atenção disso, para quem ainda não segue a Tex Educação, Tex Educa Tex Educa no Instagram. E, de novo, anotem aí, 25. Esse podcast, Bia, ele vai ao ar no dia 24, é isso? Hoje é dia 24? No dia, né? Então, né? Fica aí conversando, boca aberta. Então, assim, no dia 24, hoje que estamos estreando, esse podcast está indo pro ar, amanhã, 8 horas da noite, horário de Brasília, nós teremos a primeira aula, o primeiro workshop de inteligência estratégica empresarial, fundamental para gestores, líderes, pessoas que estão empreendendo, profissionais que querem ser líderes, profissionais que estão na jornada ou não estão começando a jornada, enfim, independente do nível que você esteja. Amanhã eu estarei falando sobre isso, falando sobre essa inteligência estratégica empresarial, que é o nome do nosso workshop, que a gente tem certeza, eu tenho certeza que está sendo desenhado com muito carinho, está sendo desenhado, trabalhado por um time de sucesso. E também quero agradecer a Raquel, nossa parceira também, que não está aqui hoje, mas também faz parte do time Tex, para fazer esse movimento acontecer e para poder proporcionar a você, principalmente, melhores resultados, melhores, digamos assim, melhorar a sua empresa, melhorar os seus negócios e transformar o seu negócio, né? Acelerar o seu negócio de 5 anos em apenas 12 meses. Eu acho que isso faz toda a diferença. Encurtar caminho, achar atalhos, não precisa passar por coisas que você está passando, sendo que existem coisas que já existem hoje que podem ajudar você no seu dia a dia. Eu acho que é por aí, né, Tadeu? Além de ser um ambiente, por favor, né, Djan? Além de ser um ambiente. Que muda tudo, né? O ambiente, porque você fazer parte de um ambiente, se você tiver pessoas que... De um contexto, né? Com certeza. Se tiver pessoas que têm a mesma mentalidade de prosperidade, de crescer, de destravar, e pessoas que já chegaram onde você quer chegar, você vai ser impulsionado. Ao lado, né? Conviver com isso, né? Eu tenho um exemplo que eu gosto sempre de citar, que é o seguinte. Foi um experimento, até que eu vi o Thiago Nigro fazendo esse experimento. Ele pega dois frascos, e num frasco ele enche de uma química, uma solução química, e no outro ele coloca água. Ele pega um isopor e coloca dentro de um frasco que tem a solução química. E o isopor ele simplesmente evapora. Dissolve. Evapora não, dissolve, né? E no outro ele coloca que tem com água, com água ele afunda o isopor e o isopor ele é impulsionado, né, para cima. Isso também é um ambiente. Se você tiver num ambiente errado e se você criar um ambiente errado dentro da sua empresa, uma cultura, uma comunidade errada dentro da sua empresa, ela vai fazer o quê? Ela vai sugar toda a energia que tem dos colaboradores, do líder, de toda a empresa e você vai nadar e vai morrer na praia. Mas se você está num ambiente que te impulsiona, você pode até não se sentir capaz, você pode até acreditar que você não tem as habilidades, mas o ambiente vai instalar isso em você e vai te impulsionar. Não tem como você não prosperar em um ambiente de prosperidade. O ambiente faz o profissional, faz o ser humano. Gustavo, quando a gente pensa em ambiente, quando a gente pensa em pessoas, existe um pensamento que nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive, né? Você concorda com isso? Total. É que nem diz o ditado, né? Se você não é milionário, mas você tá dentro de um ambiente que tem 5, 6 pessoas milionárias, você é o próximo. E isso é muito realidade. Você está mais próximo disso, né? Com certeza. Os pensamentos, né? Vai ser... O propósito, os pensamentos vão ser muito provavelmente... como que eu poderia dizer? Normal naquele ambiente. Então, automaticamente, você vai absorvendo isso, inconscientemente ou não. Se você ouve ali o tempo todo, cara, vamos pra cima, a gente tá criando coisas novas, ideias novas.
automaticamente você vai começar a pensar parecido com aquelas pessoas. Então, com certeza, o ambiente muda tudo. Isso para nós também, até dentro do marketing digital, né? É uma frequência, né? É uma frequência. E foi o que mudou o nosso jogo. Né? Foi o que mudou o nosso jogo também muitas vezes, quando a gente precisava. Uma coisa é você andar com a galera que... Um exemplo, tá? Com a galera que faz lá 100 mil anos. Outra coisa é você andar com a galera que faz 2 milhões de anos. As preocupações, os propósitos, os objetivos são totalmente diferentes. Mudam. Mas o movimento pode até ser o mesmo, né? Mas o ambiente muda completamente, né? O movimento por si só se transforma, né? Cada vez quanto mais você vai elevando. Talvez seja porque a gente sabe, né? A ignorância é uma bênção. Então, quando eu não conheço, eu não sei. Então, já que eu não conheço aquilo, eu me limito ao que eu conheço. Quando eu estou próximo de vocês, eu começo a expandir a minha mente de uma maneira que eu nunca pensei antes. Opa, então eu posso ir até um próximo andar. Daqui a pouco eu cheguei nesse próximo estágio, opa, eu posso subir no outro estágio. E isso também se dá com as pessoas, né, Sabrina? Então você desconfia. Se você está numa mesa que você é o mais inteligente, você desconfia. Não é isso, né? Então, peraí, eu preciso passar para a próxima Por mesa. Isso que eu tô nessa mesa aqui, ó. Então, por isso que eu sou estagiário sempre, que eu quero sempre estar subindo. Então, mas tirando a brincadeira, faz parte disso, né? Sim. Se você está numa mesa que você é o mais inteligente, então tem duas coisas. Confia. Não, tem duas coisas. Pode ser bom. Eu acredito assim... Eu estou ali para ajudar as outras pessoas. Ok. Eu posso estar nessa mesa para ajudar as outras pessoas, mas também preciso procurar mais gente para expandir ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem dupla função quanto liderança, né? O de aprender todos os dias e também o de ensinar todos os dias. E a liderança, ela precisa ser mais... Por que a gente tem 2 ouvidos, né? A gente precisa ouvir mais e falar menos, né? Então eu preciso prestar mais atenção naquilo que não é dito, né, Sabrina? Eu acho que aí entra... O que você quer falar? Eu acho que aí entra uma coisa muito legal da liderança, que acho que a Tex vai proporcionar isso, que é a gente trabalhar todas as hard skills, as soft skills, as inner skills. Então, o que é? Comunicação. Isso, fala isso. Né? Por exemplo, hard skills, a parte dos meninos aqui, saber, o que nem eu estava falando lá fora, uma empresa hoje que não está no digital, que não se posiciona, que não tem Instagram, que não está no mundo digital, praticamente está fadada ao fracasso. Por onde eu começo? A Tex vai te mostrar como você começar. Isso, a parte da hard skill é os conhecimentos do teu currículo, né? Então, você como líder, você tem que ter o básico. Mas eu tenho MBA, beleza. Tá no teu currículo. Mas você tem empatia, você aprender a conversar, você aprender a ouvir, como você falou. Isso não traz no currículo, isso não aprende na faculdade, mas a Tex vai poder te ensinar, né? Que são essas partes... Nós estamos falando muito de comportamento, né? Sim, total. Você está falando basicamente comportamento, sim, né? Isso. Eu não tenho na escola. Isso mesmo. São habilidades emocionais, né? Que vem dentro da inteligência emocional. Todo mundo fala de inteligência emocional. Ela tem 4 pilares, né? Que é a empatia, que é você se conhecer. Então, é um universo de competências que o líder tem que buscar para cada dia ele evoluir, né? Enfim, melhorar tanto no seu time quanto na sua vida. E eu acho que tudo isso vai estar na Tex também. E aí tem uma frase aqui que a Bia trouxe colocou aqui no meu roteiro que eu gostei muito, que é assim: gerir é fazer as coisas bem. Liderar é fazer as coisas certas. Então, assim, eu posso gerir, fazer gestão de várias coisas, mas liderar é fazer as coisas certas. Não é só administrar o básico. Eu preciso fazer correto, eu preciso botar no trilho, eu preciso colocar no caminho. E o líder, muitas das vezes, ele não pode ser um líder mais ou menos. Como é que eu estou dizendo aqui? Ele não pode querer agradar a todos, porque quando eu quero agradar a todos, eu não agrado ninguém, né? Aquele líder para querer ficar... Querer ser o líder para todo mundo, jogar para a plateia. Não existe. Em algum momento alguém vai ficar chateado com alguma decisão. Faz parte do jogo. Até porque as regras estão ali, eu preciso ser justo. O líder, ele tem que, antes de querer fazer o bem para todo mundo, eu preciso ser justo. O que está combinado, está combinado. Se nós treinamos, se nós pensamos nisso, se nós combinamos isso, a estratégia é essa... A cobrança tem que ser dura em cima daquilo. Não pode haver, não, então eu vou passar a mão na sua cabeça. Não é uma questão de passar a mão na cabeça. O que é certo, é certo. O que está combinado, está combinado. Então a gente precisa tirar isso do papel e ir pro jogo daquela forma. Agora, chegar lá na hora e eu errar, não deixar de entregar aquilo que foi combinado por falta de vontade, ou porque não foi treinado, ou porque não prestei atenção, aí é uma falha. Então isso precisa ser corrigido, né? Então o líder, muitas das vezes, não dá para ser um amigo, não dá para ser o paizão que a gente vê em alguns lugares, porque eu não estou aqui para ser pai, estou aqui para ser líder, né? Mas eu preciso ter o olhar também da pessoa, do ser humano. Esse limite, Tadeu, é um limite muito tênue, né? Sim.
Você trazendo esses pontos me trouxe algo que eu aprendi, nesse final de semana. Eu estava passando por um treinamento e o nosso mentor ali pontuou algo assim, ó. Vai doer agora para não doer nunca mais. Esse processo de correção, de apontar onde você precisa ajustar, onde você precisa melhorar, onde você precisa se desenvolver, quais as habilidades que você precisa desenvolver. Às vezes é zona de desconforto e às vezes dói, né? É igual pro Gustavo, doeu nele ter que ele palestrar, sendo que ele nunca tinha feito e ele não teve uma aula antes de palestra. Então doeu na hora. Quem sabe faz ao vivo, né? Mas eu pergunto, na hora doeu, hoje dói o mesmo tanto do que naquela época? Com certeza não. Então dói na hora. Mas o frio na barriga pode até ter né? Faz parte, mas não dói. Né? Mas não dói. Até precisa. É bom. É bom. É adrenalina, né? Então, é zona de desconforto. Às vezes a pessoa acha que nós estamos aqui falando, a gente não fica nervoso, não tem nervosismo. Ele só está controlado. A gente aprende a controlar. Dominar. A gente domina ele. O medo, a ansiedade. E aí você tá falando um negócio, Tadeu, bem legal, que eu me lembro, e aí retornando lá atrás na base, né? O meu avô Antônio de Souza Rosa tinha uma venda lá em Anápolis. Eu ia lá visitar ele nas férias, enfim, visitar a família lá nas férias. Uma venda. E naquela época, venda, o que é uma venda? Para quem não sabe o que é venda, essa galera de hoje, venda era um lugar, um bar, meio mercearia, meio tinha uma caderneta que você deixava anotado. Vendia salame por quilo, vendia cigarro, vendia, sei lá, cocada, cerveja, pinga, e tudo. Tinha tudo, sabão em pó, enfim, tinha tudo. É uma venda, tinha tudo. E aí no balcão, eu lembro que eu ia trabalhar, eu adorava trabalhar lá no bar, na venda, que assim, tinha um balcão que era gigante pro meu tamanho, eu era criança, né? E aí eu morria de medo de atender os clientes. Aí meu avô me falava, não, esse cliente que vai chegar agora, ele olhava no relógio, ele sabia os fregueses e as horas que os fregueses chegavam, pra você ter ideia, porque estava ali todo dia, então ele entendia do cliente dele. Então uma aula que eu tive dele lá, dessa pós-graduação que eu vivi com ele. Primeiro, barriga no balcão, conhecer o seu cliente. Ele conhecia o hábito de cada cliente. Ele sabia o que cada cliente fazia. E eu ficava com medo, ele me preparava. Ele falava, então, Dijão, é o seguinte, vai chegar agora o senhor, sei lá o que é o nome, e ele vai sentar naquela mesa, ele gosta da cerveja tal e do cigarro tal. Então, quando ele chegava, eu já pegava a cerveja lá branquinha, colocava da marca que ele queria, o copo, corria, pegava o maço de cigarro, que depois eu brincava com as caixinhas lá, recortava e pregava nos carros, enfim. Colocava o maço de cigarro e o fósforo do lado dele. Ele me agradecia, parabéns, você é muito inteligente, você sabe a cerveja que eu gosto, você sabe o cigarro que eu fumo, não sei o quê. Então, assim, apesar de não ser um ambiente muito, digamos assim, educativo para criança, mas tem um monte de aula ali dentro inserido nesse processo de entender o próximo. Mas eu morria de medo daquilo. E quando eu fui conhecendo e controlando isso, então o meu avô foi me conduzindo, me dando as informações, falando, você faz isso, faz assado. O líder está ali, mesmo ele não sabendo, ele estava fazendo uma liderança de como atender o cliente, de que jeito, qual a leitura que eu tinha que fazer. Quando a garrafa chegava em tal determinado, ele falava lá, tinha uma linha abaixo do rótulo, pode levar outra, sem ele pedir. Então, essa liderança, mesmo que seja por uma criança, eu preciso conduzir, né? Tem que ser, o líder é aquele que pega nas mãos e fala assim, não, vamos fazer desse jeito, né? A Bia, nos primeiros releases nossos aqui, ela fez o release, aí eu peguei, fiz o release e mandei pra ela, dá uma olhada nisso. Aí ela olhou e falou, nossa, então, é assim? Eu falei, então, é assim, vamos assim, junto, né? Porque eu não tô aqui, tá errado, horrível, faz de novo. Então, tem vários tipos de liderança, né? Mas qual é o tipo de líder que você quer ser, que é transformador? Tem um caminho, né, para isso. A Tex pode te mostrar esse caminho, né? Você pode ser qualquer líder que você quiser, mas tem um caminho correto, tem um caminho que é mais produtivo, né, Sabrina? Com certeza. E eu estou pensando no seu avô, que ele foi um gênio, né? Porque hoje a tendência é a gente se preocupar em criar experiências para as pessoas, não é? O que está em alta hoje é você trazer sim. Eu fiz essa MBA lá, né? Essa imersão sem saber. Com certeza. Mas o legal disso, essa visão dele, que é a visão de vários empresários, obviamente que não é só do meu avô, acho que isso era a questão do freguês antigamente, né? Todo mundo, aliás, a maioria dos... Pessoa, né? Do varejista, era conexão, né? A banca com gente, do pai, do Gustavo, dos pais lá, o Tadeu lá, eles deveriam ter... Tem clientes que já sabiam você sabia o que ele queria. E essa inteligência, essa visão também faz parte do
do líder, ter essa visão 360, né, Sabrina? É interessante porque a gente estudando, a liderança ela não é uma coisa que você nasce nata. As pessoas podem se tornar líderes, né? A partir do momento que você busca. Como é que eu falo? Elas são... É uma jornada, né? Não, tem uma palavra, esqueci agora, ele pode ser lapidado. Né? Lapidado. Isso mesmo. E isso é muito legal. Às vezes as pessoas estão escutando a gente falar, acho que a Tex não é para mim, os cursos da Tex não. Eu acho que se você tem essa vontade, se você quer, você consegue, né? A liderança pode ser que as pessoas nasçam sabendo falar um pouco melhor, porque tem o perfil comportamental também, né? Tem gente que fala mais, tem gente que fica mais quietinho. Mas a liderança está aí para você aprender as competências, habilidades, né? Testando, errando, testando até você conseguir chegar. Você falou um ponto aí eu vou chamar a atenção agora pro Gustavo, né? Nem todo mundo, o Gustavo, por exemplo, que é o mago, né, do marketing digital, não nasceu sabendo marketing digital. Não. Eu ia até perguntar, quando então, o Tadeu assim, te convidou, você já era de TI? Você tinha habilidade de tecnologia? Não, Ai, que legal. Então não nasce com isso, Não. ele desenvolveu isso. Exato. Como é que foi isso, Gustavo? Foi um desafio. Né? Porque e outra, é um desafio que muda todo dia, porque o marketing digital não tem né? Eu tô falando do Peter Drucker aqui, que eu estudei ele em 1980, o livro do Hidalberto Chiavenato, Teoria Geral da Administração, então ele já existia. Legal. Eu tinha uma base. Agora o marketing digital, ele vem se transformando. Como é que você trabalha isso? Rapaz, na primeira vez que o meu irmão chegou, ele falou assim, Gustavo, cara, tem um negócio do digital aqui pra gente fazer e tal, e você vai fazer tráfego. Aí eu olhei pra ele e falei, você é doido, velho? Não vou fazer isso aí não. Não, nossa vida é séria, minha família é séria. Tá louco? Então. Mas foi um desafio, né? E eu sou um cara muito prático. Se eu fosse colocar assim em porcentagem o tanto que eu estudo e o tanto que eu aplico muito mais. É aquela questão, né? Você estuda 30% e aplica 70%. Como é que então, 80% ou 90% de suor, né? Sangue, suor e lágrima, 10% de conhecimento. Vem que pega Exato. e volta na prática. Vamos Exato. rodar esse negócio. Então, no começo foi bem complicado, porque não tinha muito conteúdo na internet. Então, eram poucos profissionais ali que tinham algum curso relacionado à área. E eu fui estudando e aplicando. Eu lembro que a primeira campanha de tráfego que eu subi, eu coloquei R$1 por dia. E eu fiquei pensando, falei, caramba, se gastar tudo isso aqui, meu irmão vai me matar. R$1. R$1, cara. E aí, hoje a gente investe 20, 30 mil, às vezes, por dia. E dependendo do contexto e do tipo de evento que a gente vai fazer. Evento. Isso. Então foi um desafio, mas eu acredito que quando você quer fazer a parada acontecer, você corre atrás e desenrola, né? Então... Mas o líder, então você foi se forjando, né, com o andar. É aquilo, Tadeu, eu costumo dizer, né, em pleno voo a gente faz manutenção no avião. Não dá pra pousar e sentar e analisar, né? O voo tá acontecendo. Mas eu quero chamar a atenção para um ponto. Você citou, a gente tem que estar ali com a barriga no balcão e conhecendo o cliente. Mas do empresário, quem é o cliente, o primeiro cliente? São os colaboradores que estão dentro da empresa. O público, são dois tipos de cliente, né? O interno e o externo. E isso. externo. Uhum. E você conhece os seus colaboradores, sabe quais são as habilidades dele, o potencial de cada um deles? Na época, o meu irmão, ele era gamer, ele gostava muito de jogar, ele tinha muita habilidade com o computador. Ele era muito bom de lógica, raciocínio rápido, era jogo de estratégia que ele jogava. Ou seja, você já enxergava nele algo a mais. E eu preciso de uma peça pro meu quebra-cabeça que seja estratégica, que seja inteligente, que pense rápido e que domine o computador, porque ele vai ficar o tempo todo mexendo no computador. O tráfego mexendo um monte de dashboard, um monte de opção para você. Analisando muito dados. E ele analisa milhares de possibilidades dentro de um jogo. Que são jogos de estratégia. Então eu falei assim... Só mudou o jogo. Só mudou o jogo. Só mudou o jogo. Eu peguei essa pecinha do meu quebra-cabeça. E às vezes você tá ali nadando e morrendo na praia na sua empresa, porque você tem boas peças, mas elas estão no lugar errado. Às vezes você tem um cara que é muito bom de comunicação que tá lá mexendo em planilha, sabe? Fazendo coisas que não tem nada a ver. Às vezes ele é comercial e você tá colocando ele no administrativo. Exato. Né? Ou vice-versa. E aí entra o papel do líder. Você se conhecer, mas conhecer os seus liderados para encaixar eles, a pecinha no lugar certo. E isso destrava a sua empresa, seus resultados e o impacto que ela pode causar no mundo. Então, eu gostaria de chamar a atenção para isso, né? Porque na época, eu não fiz isso de forma extremamente consciente, né? Eu analisei alguns pontos, obviamente, mas hoje a gente tem essa clareza, porque na época eu não era empresário, eu estava começando a me forjar um empresário ali, né? E
A pergunta é, você conhece as peças que estão no seu tabuleiro? Elas estão no lugar certo? Se você quer conhecer, se você quer destravar, se você quer destravar essas pessoas, porque elas se sentem travadas também, se ela não gera resultado, ela fica frustrada, daqui a pouco ela quer sair da sua empresa, e aí é toda hora trocando de funcionário, e você não sabe por quê, né? Então participa desse movimento da Tex, esteja nessa aula do dia 25, às 20 horas, porque isso vai ser mostrado lá. E aí, Tadeu, assim, perfeitamente a sua fala, lembrando que, olha só, gente, tudo começa numa excelente, mas seja muito lento na contratação. A seleção tem que ser muito bem feita, porque o seu colaborador, né, o seu time, a pessoa que vai trabalhar com você, ela precisa ter o onboard, que a gente fala, uma entrada na empresa com bastante lentidão, com bastante tranquilidade, para de fato a gente diminuir o estresse desse início e poder colocar as peças nos lugares certos. E para isso eu preciso contratar muito bem feito, ou seja, contrate lento e demita rápido. Esse é o outro lado da história. Então, por que demita rápido? Porque eu também não posso ficar enrolando com aquelas pessoas que têm outro propósito. Ela precisa levar o caminho, seguir o caminho dela. E assim, de novo, é importante que a gente entenda que as pessoas, cada um tem um propósito, tem um jeito, tem um formato, e nem sempre ela serve para o meu negócio, serve para a minha empresa. Então eu preciso, e às vezes eu estou ajudando essa pessoa, estou em colocar e solicitar a saída dela, em fazer ela procurar o caminho dela, talvez ela esteja evoluindo aquilo que ela não ia evoluir dentro da sua empresa. Então também essa não é uma dor, e sim entenda isso como business, como negócio. Às vezes eu fico com a pessoa lá, ai meu amigo, coitado, não sei o quê, levo pro emocional, levo pro pessoal, e a pessoa não se desenvolve e a empresa também não se desenvolve, porque eu fico ali, a minha empresa virou, teoricamente, um lugar para que eu ajude as pessoas, mas ela não está se ajudando, ela não está ajudando as pessoas, ela está afundando a empresa e afundando também as pessoas juntos. Então isso é um assunto muito complicado de se dizer e de se fazer, mas principalmente precisa ser feito profissionalmente, existe processo para isso. No dia 25 nós vamos falar disso, eu vou falar disso na liderança transformadora, porque já aconteceu no meu caso, e aí eu só estendendo, eu quero passar a palavra para vocês, já aconteceu no meu caso de vários profissionais estarem comigo e chegou no limite, eu falo assim, agora é a hora de você voar. Não, Dia, mas você vai me mandar embora? Não só vou te mandar embora, mas eu vou arranjar um lugar para você trabalhar, que é o seu próximo estágio de trabalho, que é o seu próximo passo, você tem que crescer. Porque comigo você chegou até um certo ponto. Agora é uma outra etapa da sua vida. Eu, quanto líder, tenho que ter essa preocupação. Você não escraviza ninguém, né? Senão eu vou ficar, tem que ficar do meu lado, não pode crescer nunca. Então, que tipo de líder que eu sou? Então, eu preciso conhecer qual que é o objetivo dessa pessoa, onde ela quer chegar, qual que é o sonho dela. Ela quer sonhar em trabalhar comigo na construtora, como assistente, auxiliar administrativo. O resto da vida, não é isso que ela quer ser. Aliás, eu não posso deixar ela sonhar só isso, porque senão ela está no lugar errado. E aí eu pego a Dani, posso falar da Dani aqui, pego a Dani, fazemos o plano de negócio, você vai fazer o curso tal, vai fazer a especialização tal, e você vai trabalhar em tal empresa, vamos fazer entrevista. Bom, Dijão, mas você é meu chefe, você está me mandando fazer entrevista? Sim, você vai fazer entrevista, porque aqui o teto é esse, daqui para frente eu não consigo absorver mais você dentro da empresa. Você vai crescer. E hoje ela está no banco, está crescendo, já está sendo... Daqui a pouco vai ser gerente, aí eu vou poder pegar crédito fácil. Então, assim, olha só, tem que pensar intencional. no futuro, né? Você tem que pensar no futuro. Entendi sua intenção. Você entendeu, né? Nada é por acaso. Sabrina, olhando por esse aspecto básico da liderança, o que é agora na reta final, para a gente fechar o nosso podcast com negócios, uma mensagem sobre liderança. O que é liderança transformadora? Esse é algo tão básico, mas tão fundamental, que é a liderança transformadora, não só da empresa, mas transformadora de vidas. O que é isso para você? Olha, é difícil resumir numa coisa só, porque são pilares, são, né, uma jornada. Mas para mim, eu carrego a liderança muito conectada com a inteligência emocional. Eu acho que o primeiro passo... Equilíbrio. Isso, ter uma vida equilibrada dentro da sua casa, cuidar da tua família. Você não pode entregar nada além fora da tua casa do que você entrega na tua casa. E isso é muito complicado. Ou seja, o discurso... tem que ser o falar mesmo, o que né? você fez, fazer o que você fala. Não só faço o que eu falo, mas não o que eu faço, né? O discurso tem que ter coerência. Eu acredito muito nisso. E assim, nesse processo todo, você descobriu o teu temperamento,
né? Por exemplo, você é dominante, você é colérico e no teu trabalho você é bonzinho com todo mundo, chega em casa você briga com a tua família, é todo um processo, né? Que você tem que trazer isso para a consciência. Então, acho que buscar esse autoconhecimento, inteligência emocional é o primeiro passo para uma boa liderança. E não dá para ser bonzinho também em todo lugar. Obviamente não é que ser tem, bonzinho. não é isso, não é isso. Não é ser bonzinho. Claro. Mas assim, é que tem que ter, em momentos, obviamente, todos nós passamos por momentos de nervoso, de raiva, enfim, mas isso não pode ser dominante, né? Tem que ser equilibrado, tem que entender, tô passando por aquilo, respira, vai buscar um hobby, vai fazer alguma coisa, você perceber que você tá com raiva é muito legal, fala, nossa, mas eu, né, porque você já explode, já machuca. Já vai pra agressão. Liderança transformadora, Gustavo? Eu vou por uma outra linha, acredito que liderar é você conseguir fazer com que a pessoa abrace o seu propósito. Não só na parte técnica, né, que a gente precisa desenvolver, a parte de mentalidade, inteligência emocional, que nem a Sabrina falou, mas você ter ali a habilidade de fazer com que a pessoa entenda qual que é o propósito dela dentro da empresa mesmo. E se você conseguir plantar essa sementinha dentro da pessoa, dentro do coração da pessoa, é o que vai fazer com que você escale, que você consiga ter um time realmente conectado, né? Que esteja em prol de um propósito maior. Perfeito. Fechado. Então, eu digo isso porque quando eu estava lá, eu tinha 3 lojas. Eu influenciava e incentivava os meus colaboradores a empreender. E vários deles empreenderam. Inclusive o último agora... Isso é muito legal. O último agora, ele falou, cara, eu vou montar uma loja. Eu queria te pedir um conselho. O que você acha que eu monto? Eu falei, cara, monta de roupa. E eu tinha loja de roupa. Mas monta longe de mim. Eu falei, monta lá no começo do corredor. Aí ele falou, mas eu não queria montar igual. Eu falei, monta então de roupa de... Ainda fez uma mentoria com ele. Basicamente, né? Eu falei, monta de roupa de anime, coloca umas canecas, tal, coisas nesse sentido. Então eu não fiz aquilo... Eu fiz realmente pensando na pessoa, sabe? Não pode, vai me atrapalhar. Não, sei cara, que vai ser exato. meu concorrente, lá. Então, isso aí é uma coisa... pequeno, né? Isso, e é uma coisa assim que eu não fiz de forma... Foi inconsciente mesmo, assim. Foi uma coisa que, vamos dizer, eu já tinha dentro de mim ali há muito tempo. A vontade de fazer com que a pessoa cresça também, não só eu crescer. Sim. Então, eu acho que isso é um ponto que faz toda a diferença quando você consegue conectar. Fechado, perfeito. Meu professor Tadeu, com você. Liderança transformadora, recado final. Liderança transformadora, para mim, é você ativar propósitos, multiplicar talentos e transbordar prosperidade. É você fazer com que as pessoas que estão sob a sua liderança, elas ativem o propósito delas, elas tenham clareza de qual é a missão delas, aonde quer que ela esteja, se é dentro da sua empresa ou onde elas estão empreendendo ou intraempreendendo. Que elas ativem as habilidades, que elas desenvolvam as habilidades e que elas transbordem, que a prosperidade é transbordar, é abundância. A tal ponto que quando você se ausentar, tudo continua correndo, funcionando perfeitamente. Jesus Cristo, quando ele veio na Terra, ele ativou várias pessoas aqui na Terra, ele ativou o talento, as habilidades dessas pessoas, a prosperidade, a multiplicação, e quando ele saiu, essas pessoas continuaram prosperando e fazendo isso com outras pessoas. Você precisa fazer isso, liderar de forma transformadora dentro da sua empresa. Porque não é sobre a empresa, sobre o negócio, sobre o dinheiro. É sobre pessoas. É sobre a essência desse mundo, pessoas, né? Eu quero agradecer vocês a esse bate-papo, a esse podcast que foi, assim, transformador, né, para todos, eu acredito. E obrigado por estarem aqui comigo, por estarem aqui no podcast Com Negócio. A ideia do podcast, esse podcast Com Negócio é sobre esse bate-papo mesmo, essa troca. E eu quero convidar mais uma vez você que está ouvindo ou que está assistindo o nosso podcast hoje, amanhã, dia 25 de março, às 8 horas, horário de Brasília, para aulas sobre workshops sobre inteligência estratégica e empresarial. Estarei tendo a oportunidade de falar sobre liderança transformadora com vocês. Uma aula, espero que seja transformadora. Estou desenhando algo que seja assim de verdade, que vai fazer diferença na sua carreira, na sua empresa e na sua vida. Para fechar, mais uma vez, obrigado a todos, obrigado Gustavo, obrigado Sabrina, obrigado Tadeu. Prazer. Por essa caminhada pela Tex Educação juntos. Espero que seja o primeiro de vários negócios, várias transformações que a gente possa proporcionar para as pessoas.
e conhecimento e aprendizado. E quero agradecer a Talk Podcasts Inteligentes, a agência Resultado, que está aqui por trás nos bastidores do marketing, a Bia, nossa assessora de imprensa, ao Shopping Bosque dos IPs, Expertise em Investimento, TOTUS, Sistema Fecomércio, Sebrae, Funditur, Cetex, Cetesc, Governo do Mato Grosso do Sul, Construtora Saraiva de Resende, uma construtora acima das expectativas, Resine Marcon Advogados Associados, a Thelma, um beijo, Thelma, F Solar, Lucas, a sua energia solar por assinatura, Office Formato do meu amigo Márcio, Office Formato que me levou para Dourados, a gente foi fazer um evento em Dourados, foi fantástico, e o Promenade Hotelaria lá com o Promenade Bonito All Suites, ao qual está revolucionando o mercado lá, e agora com 2 hotéis em Bonito. Obrigado também Tomás Lanches e a Biz e Água de Coco. Um abraço a todos e até o próximo podcast na próxima semana com mais histórias empreendedoras, mais bate-papo e principalmente com muito negócios para você. Um abraço a todos e muito obrigado, gente. Valeu, tchau. tchau. Obrigado.